tenho falado muito sobre isso com você aqui, o quanto as pessoas têm se queixado desse ponto, né? O quanto é difícil tolerar os defeitos do outro. E, claro, eu acho que é por uma questão, acho não, né? Tenho certeza, por uma série de questões. Uma delas tem a ver com os nossos esquemas, sobre as nossas crenças, sobre como a gente viu o mundo, né? E como a gente vê o mundo. E quando a gente está em contato com outra pessoa, esses desafios eles aumentam bastante, porque se já é difícil para nós, conosco, imagine com uma outra pessoa que está ali dividindo sua intimidade, que está ali no seu dia a dia, dividindo muitas coisas com muita proximidade, né? Então, de fato, esse é um desafio. Agora, também tem outras coisas, né? A gente tem alguns outros motivos aí, mas acho que a gente já fala sobre Então, a isso. Quero gente te ouvir escolhe também. meio que cirurgicamente, né, Lu, os temas das lives para que vocês também, Uhum. que possa ficar claro para vocês e que é próximo, né, daquilo que a gente recebe na clínica aqui todos os dias. E quando a gente decidiu esse tema, né, falar sobre os defeitos, porque nós temos uma tendência muito grande no nosso cérebro, né, de ir para a parte negativa, de ter um viés negativo. Porém, quando nós estamos conhecendo uma Sim. pessoa, parece que essa parte fica meio romantizada, né? E aí a gente faz o contrário, a gente foca nos aspectos positivos desse início de relacionamento. E parece que tudo fica tão leve, né? Parece que todos os defeitos, a gente releva muitas coisas. E ao longo do tempo, o que eu vejo na terapia de casal é que aquilo que já incomodava lá atrás continua incomodando, né? Porque tem coisas que a gente consegue Uhum. melhorar, aliviar, e tem coisas que não, né? E aí a importância daquilo que a gente fala Uhum. várias vezes aqui. Entendam os seus valores, entendam o que vocês são capazes de negociar, né? Se o seu par, se a pessoa que você está conhecendo, ela tem um defeito, ou um ponto cego mesmo, né? Dela, que é muito difícil para você, como é que vocês vão fazer para esses ajustes? Se isso for um valor inegociável para ela. Mas para isso a gente precisa entender, né, aquilo que a gente é capaz de negociar com o outro. E aí eu queria trazer um ponto que, coincidentemente, ontem eu escutei um podcast que a Lu já tinha escutado e eu achei muito bom, que é um podcast dos sócios, que fala da Malu Perini e Bruno Perini, para quem não conhece, e eles falam sobre maturidade nos relacionamentos com a Mariana Brito e a Mila Marcelo. E aí eles falam muito sobre isso, né? Interessa tanto assim a gente avaliar esse início, mas quando a gente percebe que a outra pessoa está disposta a amadurecer junto com a gente, né? A ir de um ponto para o outro, a olhar os pontos cegos, se permitir abrir espaço para isso, né, Lu? E o que a gente vê, o que eu vejo na terapia muitas Uhum. vezes é uma resistência de olhar para si e um foco muito grande no outro. E aí esse viés negativo que eu falei no Uhum. começo ali, parece que ele ganha uma certa importância. E tudo isso também tem uma série de questões culturais, e ultimamente vem se falando muito sobre alguns temas muito específicos, como, por exemplo, sobre felicidade, né? E quantas vezes eu ouço assim, eu não tô feliz no meu relacionamento, eu vou buscar uma felicidade. E aí você vai investigando, de fato não tem nada ali que está acontecendo, né? Não tem nada muito grave ou específico e nem nada disso, mas tem uma ilusão de que fora disso haverá uma grande felicidade, né? E a gente vem batendo bastante também nessa tecla aqui, nas nossas lives, nos nossos podcasts, o quanto você estar atento para o que você tem, né? E saber que relacionamento é doação, é troca, é empatia, né? E muitas vezes essas questões elas não acontecem só com os relacionamentos, né? Mas o relacionamento é um grande afetado por isso. O que a gente vê em terapia, inclusive na individual ou de casal, que é a terapia de casal, é uma falta de aceitação, uma intolerância à frustração, uma intolerância a sentir emoções desconfortáveis em alguns momentos. E isso tudo vai gerando uma série de intolerâncias em relação ao outro. Então a gente precisa trabalhar, inclusive, em nós, o quanto nós estamos dispostos a também a suportar algumas emoções que talvez nem sempre são legais, né? Ou alguns sentimentos como a própria ansiedade, né? A gente precisa entender que em alguns momentos
a gente vai lidar, sim, com algumas coisas que não são tão legais. E está tudo bem. Nós não precisamos estar 100% e 100% felizes o tempo inteiro. Né? Nós não precisamos individualmente, né? E eu acho que o relacionamento também é isso. Agora, em relação aos defeitos do outro, né? Acho que o primeiro segredo é a questão do começo do relacionamento, mas nem sempre foi possível isso, né? Outro dia eu vi um meme, essa semana eu vi um meme, viu, Fer? De uma pessoa escrevendo assim, você tá vendo que vocês não têm nada a ver, né? Tudo que tá acontecendo aí, você não tá gostando, né? E aí a outra pessoa escreve assim, não, eu sei disso e vou continuar assim mesmo, né? Então, quantas vezes a gente tá num relacionamento, continua num relacionamento, lá do começo, sabendo que não vai ser legal, mas você fez uma escolha de estar ali, né? Então, e claro, essas escolhas, elas têm motivos, como a gente falou no começo aqui, né? Esquemas, tem os motivos, crenças, tem a sua personalidade, tem a cultura. Então a gente precisa olhar para tudo isso. Agora, sem empatia, é difícil olhar para o outro, né? É muito difícil aceitar e entender que o outro também erra, né? Porque a gente tem uma tendência tão grande em errar e falar, não, eu errei porque, né, eu não tô legal, ou porque eu isso, eu aquilo. A gente tem mil justificativas para os nossos erros. Agora, para os erros dos outros, a gente é bem intolerante, né? A gente não tem todas essas justificativas e não aceita. E aí vem um pouco, Lu, do que elas falaram, que eles falaram, que eu escutei nesse podcast, né? Nós temos alguns momentos da história, né, que são concebidas algumas coisas são fortalecidas. Então, um pouco desse individualismo mesmo, né, fortalecido, né, em várias frases, em vários movimentos ali, de que a gente tem que se bastar, e depois que a gente se basta, a gente tem que lutar por isso, como se isso fosse uma guerra, né, como se isso fosse uma luta, de você estar contra o outro. Eu vejo muito isso na terapia de casal, tá? E quando eu recebo, eu até falo para eles, gente, vocês não estão no cabo de guerra. Não é sobre quem está certo, é sobre quem consegue ceder, é sobre quem consegue flexibilizar, tudo ao contrário daquilo que você falou, né? Quem consegue flexibilizar. Então, um relacionamento para dar certo, os defeitos da outra pessoa, todo mundo vai ter, né? Mas o quanto você consegue olhar para isso e entender que ela é capaz de também olhar, de entender também, ou o quanto você vem para isso, tipo assim, não vou aceitar que ninguém me julgue, que ninguém me diga o que fazer, né? Que ninguém fale que isso não é bom, porque no passado eu tive um outro relacionamento, eu me sentia muito mal com isso, e eu não gostava dessa sensação de ser julgada. Só que quando você vem para um relacionamento, muitas vezes você faz isso, né? Você julga o outro, você coloca o outro numa situação complicada. E aí a empatia vem contrapor isso. Porque para eu ser empática, eu tenho que entender o outro com a história do outro, não com o meu olhar, com o meu julgamento. Então, acho que é um pouco de tudo isso, né? A gente tem visto, assim, e agora com as mídias aqui, né, com as redes sociais, muito disso, de você ser julgado do que é certo e que é errado, do que é bom, que é ruim, de ter um padrão, de ter, né, muitas coisas ali para você contrapor o teu relacionamento. Falar, nossa, será que realmente eu estou vivendo um relacionamento tóxico? Será que esse relacionamento é abusivo? E aí parece que assim, que tudo que se olha vai para aí esse viés aí negativo, né? De, nossa, a pessoa fez alguma situação, certeza que eu tô vivendo um relacionamento abusivo. E muitas vezes meus pacientes me mandam isso, né? Olha, eu acho que eu tô vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, por causa disso, 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 porque eu vi na internet, eu vi num perfil de uma pessoa, e aí já começa a encaixar ali, né? Como se você tivesse que pertencer a esse padrão ali. E aí, de novo, né, Lu? Vamos contrapor o que você falou, mas concordando muito de que para ser feliz, tem ali, parece que um checklist, né? E aí, se você não entra nesse checklist, parece que não faz sentido.